Leitura do Salmo de número 15. O Salmo de número 15 traz uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A pergunta é: quem pode morar com Deus? Quem pode morar no tabernáculo de Deus? Tabernáculo é a morada, o templo. Quem morará no teu santo monte? 2. Aquele que anda em sinceridade. Você tem andado em sinceridade? A palavra sinceridade vem de qualidade de ser sincero. Sincero é aquele que é transparente. Sincero vem de sem cera, sem maquiagem. Quando um vaso fica trincado, as pessoas passam cera para esconder a trinca do vaso. Mas quando você enche o vaso de água ou quando você enche o vaso de azeite, aquela trinca é revelada. Começa a vazar a água por aquela trinca. Começa a vazar o óleo por aquela trinca. Considerando que a água representa a pureza e que o óleo representa a presença do Espírito Santo, Deus, quando você vai até Ele como um vaso trincado, rachado, e que coloca uma maquiagem, passa cera para esconder a sua rachadura, você vai vazar a presença de Deus. Você não consegue ficar com a presença de Deus no seu vaso. Nós somos vasos. Lá em Jeremias, no capítulo 18, Deus mandou o profeta Jeremias ir até o oleiro. Ele foi até lá e ele viu o oleiro trabalhando na formação de um vaso. Mas aquele vaso foi derrubado, ele partiu, então o oleiro tomou aquele barro, aquela argila, e começou a preparar para formar um outro vaso. E Deus disse para Jeremias: da mesma forma, a casa de Israel é como esse barro, que eu formo vasos na minha mão. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, você lê no versículo 20 que, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, no caso aqui, Paulo está falando de pecados. Se alguém se purificar dos seus pecados, será vaso para honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então nós vemos que Paulo, tendo conhecimento a respeito dessa passagem de Jeremias no capítulo 18, de que os vasos de barro são formados pelo oleiro e Deus também nos forma como seus vasos, ele usa essa mesma ilustração que Deus apresentou para Jeremias para falar aqui que numa grande casa não existe só vaso de ouro e de prata, mas também existe vaso de pau e de barro. Alguns vasos são para honra, são para enfeite, e outros vasos são para desonra. E o versículo 21 diz: de sorte que se alguém se purificar dos seus pecados, será vaso para honra, santificado. Santificado significa separado para Deus. A palavra santo significa separado. Santificado significa aquilo que foi consagrado para Deus. E será idôneo, será pronto para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Voltando aqui para o Salmo 15,
O versículo 2 fala aquele que anda em sinceridade. Então, lembrando dessa ideia de que nós somos vasos, nós precisamos ir até Deus com sinceridade. Se existe alguma pequena rachadura, algum pecado, devemos dizer: Deus, eu não estou conseguindo vencer esse pecado. Eu preciso perdoar aquela pessoa. Eu preciso abandonar a pornografia. Eu preciso abandonar a masturbação. Eu preciso abandonar os maus pensamentos em relação à mulher do próximo. Ou de repente você, a mulher, está cobiçando o marido da próxima. Eu preciso abandonar as apostas nos jogos de azar. Eu preciso abandonar o hábito de falar mal a respeito das outras pessoas e de ficar jogando meu tempo fora. Jogar tempo fora na internet, vendo notícias de tragédias, também é uma forma de jogar fora o seu tempo. Eu tenho que parar de procrastinar, deixar para depois o que eu posso fazer agora. Então, aquele que anda em sinceridade, aquele que eu devo ler mais a Bíblia, eu devo pôr a minha vida mais a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus. Aquele que anda em sinceridade, que não coloca cera nas suas rachaduras para ir até Deus, mas é transparente, é sincero, vem sem cera. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Porque não adianta a pessoa frequentar a igreja há 20, 30 anos e ser uma pessoa apenas religiosa, que não pratica a justiça. Justiça vem de justo. Justo vem daquilo que é colado. Lembre de uma roupa justa. Uma roupa justa é colada ao corpo. O justo, ele é colado com obediência à palavra de Deus. Ele se preocupa em conhecer a palavra de Deus e ser justo. Então, aquele que pratica a justiça, aquele que anda exatamente em obediência com a lei de Deus. Isso é praticar a justiça. E fala verazmente, segundo o seu coração. Significa fala com verdade, conforme o coração. Versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua. Difamar significa destruir a fama da outra pessoa. Falar mal a respeito de alguém. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. É aquela pessoa que, quando começam a falar mal de alguém, ela fala: eu não quero saber. Ou ela já diz: não vamos falar a respeito de alguém que não está aqui. Se você quer falar dessa pessoa, você tem que falar para ela, com a presença dela. É uma pessoa que sai das rodas de conversa onde existe fofoca, onde existem palavras de maldição sobre outros. Versículo 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Então, 4 é aquele que, quando vê alguém que é reprovável, alguém que está fazendo coisas erradas, ele despreza essa pessoa. Mas honra os que temem ao Senhor, e dá honra, ele anda com as pessoas que têm respeito pelo Senhor. Temer ao Senhor significa respeitar ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Quem, hoje em dia, faz uma promessa e, quando vê que vai ter um prejuízo, cumpre, mesmo assim, a sua palavra? Mas o texto aqui fala: aquele que vai morar no céu, ele jura com dano seu e não muda, porque ele sabe que jurou, ele honra a palavra que ele lançou. 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Usura são juros bem elevados. Então, não existe pecado em pedir uma correção
sobre o dinheiro que você empresta, mas aquele que empresta com muitos juros para ter um lucro muito alto em cima do próximo, de acordo com o Salmo 15, não tem parte com Deus. Quem tem parte com Deus, lendo o versículo 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, aqui está a leitura do Salmo de número 15. É um salmo para refletir sobre como estamos seguindo a nossa vida com Deus. Como estamos vivendo a nossa vida nessa terra. Em rodinhas de fofocas? Em rodinhas de conversa? Que falam mal a respeito do outro? O que estamos fazendo? Quem estamos apoiando, aceitando como pessoas amigas? Os reprováveis? O versículo 4 fala: quem vai morar no céu, no tabernáculo de Deus, no santo monte do Senhor? Lendo aqui o versículo 4, é aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, a pessoa que é reprovável é desprezada, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, mesmo que ele saiba que vai produzir um prejuízo em razão do seu juramento, ele cumpre a sua palavra. E repetindo 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Usura são juros altos. Nem recebe subornos contra o inocente. Tem muita gente recebendo suborno para colocar a culpa em pessoas inocentes. Essas pessoas não têm nenhuma aliança com Deus. Agora, quem faz isto, obedece o Salmo 15, nunca será abalado. Agora, para que você possa morar no céu, morar no tabernáculo do Senhor, morar no seu santo monte, a Bíblia fala que é necessário pedir o perdão dos seus pecados e que todos nós estamos cheios de pecados e que Deus enviou Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz, para nos salvar. O sangue que ele derramou na cruz justifica toda pessoa que aceita a Ele como Salvador dos seus pecados. Então, aqui na tela, você está vendo a oração de confissão. Você confessa que tem pecados, você confessa que é pecador, você recebe a Jesus e você vai receber o perdão dos pecados, o Espírito Santo, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro que está no céu, que tem o registro do nascimento dos filhos de Deus. Quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus, filha de Deus, e o seu nome é anotado nesse livro. No dia em que houver o julgamento final, onde todos vão comparecer diante de Deus, você será filho, porque está com o nome nesse livro. Você será filha, porque está com o nome nesse livro. Então você poderá entrar diretamente no céu, porque o filho tem acesso à casa do Pai. Então agora ligue o seu pensamento com Deus, se você ainda não aceitou a Jesus, e faça essa oração de confissão comigo. Declare a frase 1. Diga em voz alta, em voz audível, para que você declare no mundo espiritual que você realmente está querendo entregar a vida para Deus. Diga a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Agora 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E agora 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Na frase 2, o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Ele habita na vida dos que aceitam a Jesus. E quando você pediu perdão dos pecados e pediu para o Espírito Santo guiar até o céu, ele entrou em você no coração. Você vai sentir um aperto muito forte quando estiver fazendo coisas erradas
e vai sentir o Espírito Santo falando com você no coração, dizendo: ouça o conselho dessa pessoa. Vá no culto hoje à noite. Preste atenção nisso ou naquilo. Ele fala conosco porque ele é o próprio Espírito de Deus. Ele é Deus em nós. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida, significa que o seu nome foi registrado nesse livro da vida que tem o nome dos filhos de Deus. No dia do juízo final, do tribunal perante Deus, perante Cristo, você vai herdar o reino dos céus, vai entrar diretamente lá, porque você é filho, você é filha, você que recebeu a Jesus agora. E a oração termina em nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu por todos. Não foi nenhum santo, nenhuma imagem. Se você tem santo, imagem ou amuleto na sua casa, coloque em um pacote fora da sua casa, porque agora você tem o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo está com você. Ore sempre em nome de Jesus. Procure uma comunidade de fé ou uma igreja que prega que só Jesus merece toda a oração. E participe dos cultos de estudos bíblicos para que você conheça mais a Deus e dos cultos de oração para que você possa falar mais com Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você fala com Ele, mais você cresce no seu relacionamento com Deus. Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, Senhor, pela leitura do Salmo 15, que nos mostra algumas características para morar no céu e que nós possamos vencer a fofoca, a calúnia, a difamação, a mentira sobre o próximo. Que nós possamos santificar a nossa vida e oferecê-la ao Senhor para o serviço do seu reino. Ajuda-nos a vencer todo o mal e a seguir ao Senhor em todo o tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, honramos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos faça vasos de honra para a tua casa e não de vergonha ou humilhação ao teu nome, mas que nós possamos ser teus servos que glorificam o teu nome na terra, sendo sal e luz por onde passarmos. Que seja assim e que possamos morar no céu quando chegar o nosso tempo. Assim oramos agradecidos. Amém e amém.